A nossa equipe é formada pelo Benedito, Ciro, eu que sou o Marcos, Matheus e o Rubem, e nós ficamos responsáveis por falar um pouco sobre a biomineração do ouro e do urânio. Esse aqui é o nosso roteiro. E para iniciar, o que é a biomineração? A biomineração ela é uma forma de aperfeiçoamento da mineração convencional com vistas à utilização de micro-organismos para substituir máquinas e trabalhadores. A biomineração ela pode ser dividida em biolixiviação e biooxidação. É isso que são termos ali que estão dentro da biomineração e que têm suas particularidades. Para entender essas particularidades, é válido primeiramente lembrar que o minério, quando é encontrado na natureza, ele nunca é encontrado já purificado. Ele sempre precisa de reações para que ocorra essa purificação, uma vez que diversos materiais, diversos outros minerais são encontrados agregados a este. E por conta disso, a biolixiviação ela corresponde à solubilização do mineral de interesse para que posteriormente ele seja coletado. Já a bioxidação, ela corresponde à quebra das estruturas dos minerais ali agregados para que então o mineral de interesse possa ser coletado. E aqui eu citei algumas espécies de micro-organismos que podem ser utilizados, como é o caso da Aspergillus nidulans, que é um fungo. Esse fungo ele vem sendo estudado aqui no Brasil para que ele possa ser empregado na extração de minerais de terras raras. Terras raras são minerais de difícil extração, mas que são de grande interesse para as indústrias. E a Aciditobacillus ferro-oxidans, que vem sendo empregada aí na biomineração de diversos materiais, de diversos minérios. Aqui falando um pouco sobre a importância e contextualizando para o cenário atual nacional, a mineração ela corresponde a cerca de 4% do PIB brasileiro, como é mostrado nessa notícia do G1, e também vale lembrar que a grande base da economia brasileira é a exportação de commodities, a exportação tanto de minérios quanto de vegetais e etc. Então, é de interesse para a economia nacional também essa biomineração. Também tem a questão de uma questão logística, que é de menor quantidade de máquinas, uma vez que a mineração também ocorre em áreas elevadas, como é o caso de montanhas, e essas áreas elevadas acabam sendo de difícil acesso, quando se tem que chegar ali levando diversas máquinas. Também tem relação a menores impactos ambientais, que inclusive esse é um dos principais objetivos da biomineração. Essa aqui, como vocês podem ver, é uma área da Amazônia que ficou devastada após a mineração, e também menor risco de acidente. Olá, me chamo Rubem. Eu vou falar sobre a biolixiviação do urânio. Bem, nessa imagem é o urânio encontrado na sua forma bruta na natureza. E nessa outra etapa é ele depois do processo de lixiviação ou biolixiviação, também conhecido como yellow cake, ou bolo dourado. Bem, o urânio ele é encontrado, né, na sua forma bruta no composto chamado uraninita, né? Essa é a sua forma mais predominante na natureza. E existem bactérias que possuem a função de fazer a biolixiviação. Entretanto, essas três são as mais comuns e mais citadas em artigos. Bem, o processo de biolixiviação do urânio ele consiste em dois mecanismos, o direto e o indireto. Bem, no direto, a diferença principal, né, entre esses dois mecanismos é a questão que no direto há um contato da bactéria com a superfície do composto, enquanto no mecanismo direto não tem. Ou seja, no mecanismo direto, as bactérias irão reagir, né, em pontos da superfície do composto, enquanto no indireto não vai haver nenhum tipo de contato da bactéria, e sim apenas a produção de substâncias que vão se interligar junto com o composto. Bem, a reação química é o dióxido de urânio, ele vai reagir com ferro ferroso, gerando o sulfato de urânio mais 2 moléculas de sulfato de ferro. E no final dessa etapa temos a formação do sulfato de urânio, que é totalmente solúvel, podendo ser recuperado em outros processos. Ou seja, vai ficar tipo um ciclo, vai poder ser recuperado e recuperado em cada final do processo. E no final de toda essa etapa a gente vai ter o urânio. E aqui um comparativo entre os dois processos de lixiviação e biolixiviação. Bem, os principais pontos, né, são que na lixiviação é um processo de um alto custo e na biolixiviação é baixo custo. Então, por esse ponto é viável pela questão econômica e também pela emissão de dióxido de enxofre na lixiviação
Ou seja, isso pode causar danos tanto ao meio ambiente quanto às pessoas que trabalham nessa mineração, enquanto na biolixiviação vai ao oposto disso, ou seja, não há nenhuma emissão que possa causar danos ao meio ambiente e também às pessoas. E não há emissão de toxinas, né, na biolixiviação. Ou seja, ela consegue estabilizar todo o sulfato de mina, não causando nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Enquanto que na lixiviação, a emissão de toxinas que podem causar algum tipo de malefício ao meio ambiente. Então, por esses motivos, né, fazendo essa comparação, a gente pode verificar que a biolixiviação ela é um processo muito mais barato e que causa menos danos ao meio ambiente, sendo um processo muito viável para a produção em larga escala. Eu me chamo Ciro e agora a gente vai entrar nas principais vias de biomineração, tá? Na natureza, o ouro ele é encontrado misturado com arsênio e pirita, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Essa é uma rocha de arsênio pirita misturada com ouro preso entre ela. E o objetivo da biooxidação é justamente separar esse ouro desse complexo rochoso e recuperá-lo na sua forma pura, né? Só que, diferente do processo de mineração tradicional, onde eles fazem isso utilizando processos abióticos e, portanto, agredindo o meio ambiente como consequência, na biooxidação utiliza-se o metabolismo de micro-organismos para fazer essa separação, né? Para fazer essa recuperação do ouro. Então, quais são os micro-organismos que fazem isso? Basicamente são esses três aqui, tá? São praticamente os mesmos utilizados na biolixiviação e todos eles possuem o caráter de serem acidófilos e quinolitotróficos. E por que essas características são importantes, né? Bem, durante o processo de biooxidação, a reação que acontece ali, ela deixa como resultado um meio bastante ácido. E os micro-organismos que estão ali presentes, eles precisam ser capazes de sobreviver nesse meio com pH baixo, né? Para eles poderem continuar trabalhando e não morrer. Por isso que os micro-organismos acidófilos são os mais indicados para esse tipo de processo. Essa reação ocorre aqui dentro desses bioreatores, como esses aqui que vocês estão vendo na imagem, tá? Diferentemente da lixiviação tradicional, que ocorre em pilhas, né, e a céu aberto. A vantagem de utilizar os bioreatores é que neles as condições de toda a reação elas podem ser controladas e reajustadas de acordo com o interesse e a necessidade, né? E que condições seriam essas? Bem, pode ser o pH, a temperatura, o nível de oxidação, a umidade e etc. Então, o que acontece dentro desses bioreatores? Bem, primeiramente, antes da rocha de arsênio pirita, complexada com ouro, passar realmente pelo processo de mineração, né, no caso biomineração, ela precisa passar por uma etapa de pré-tratamento. Nessa etapa é onde os micro-organismos oxidam a arsenopirita para poder expor o ouro para ele ser, vamos dizer assim, encontrado mais facilmente para reagir com o cianeto nas etapas posteriores, tá? Essa aqui é a reação de oxidação da arsenopirita complexada com ouro, tá? Ela vai ser oxidada aqui, vai reagir com a água e o ácido sulfúrico, e aí ela vai gerar o ferro, o arsênio e o ouro, né? Que é o que a gente quer. E essa é a etapa de pré-tratamento. Depois dessa etapa, como eu mostro aqui nesse esquema, o ouro ele vai passar pelo processo de mineração tradicional com a reação do cianeto, né? Dentro do bioreator lá. Ele vai reagir com o cianeto, formando um complexo ouro-cianeto. E aí, posteriormente, esse cianeto que está complexado com ouro, ele vai ser removido por oxidação com CO2, e o arsênio, ele vai ser removido como um precipitado férrico. E aí, então, depois disso, esse cianeto e esse precipitado férrico,
ambos podem ser reutilizados para manter o ciclo de reação dentro do bioreator ativo. E o ouro vai ser recuperado na sua forma bruta depois disso tudo, nessa etapa aqui de recuperação. E é isso que acontece nos bioreatores, tá? Então, quais são as vantagens do processo de bioxidação? Vamos lá. Não é necessário utilizar a usina de oxigênio para o processo, pois o oxigênio presente no ar já é suficiente. É um processo que possui um menor gasto energético, né? Justamente por eles serem feitos no bioreator e não precisar de usinas de oxigênio e todo aquele aparato. Possui uma economia de reagentes, como ácidos e agentes oxidantes, pois eles são parcialmente produzidos já pelos micro-organismos. E o mais importante, eles proporcionam a redução da liberação de resíduos potencialmente tóxicos ao meio ambiente, que normalmente são gerados na mineração tradicional, né, como o arsênio e o cianeto, pois eles são removidos no bioreator e reutilizados também. Eu me chamo Benedito Breno e falo sobre o estudo de casos relacionados à biomineração do ouro. O estudo em questão trata da bioxidação de um concentrado de resultado de ouro por acetobacilo fenoxidano. O objetivo desse estudo é analisar a bioxidação de materiais sulfatos em concentrado e resíduo de flotação com acetobacilo fenoxidano. Fatores que afetam a bioxidação de sulfatos minerais. Eles podem ser físicos, químicos e biológicos. Eles determinam a recuperação do ouro, portanto são importantíssimos. Quanto aos materiais inertes, inicialmente eles aplicaram a bioxidação com acetobacilo ferroxidano a um concentrado de flotação contendo sulfetos de ferro, enxofre, arsênio e antimônio. Em seguida foi realizada a bioxidação do resíduo de flotação produzido a partir do mesmo minério que gerou o concentrado. Quanto à caracterização da amostra, foi realizada com a granulometria simples inferior a 27 micrômetros. O microorganismo utilizado foi a cepa de bactérias Acetobacillus ferroxidano, mantida em cheio de termostato a uma temperatura de 32°C, sob vegetação a 150 minutos, pela menos um altura de 5 cm. Para a manutenção e obtenção do inóculo, ele foi feita em meio noros adaptado. E os ensaios de menores adaptados. Vocês podem observar a composição desse meio aqui nessa tabela ao lado. Quanto aos ensaios de bioxidação do concentrado em agitador do tal shape, o pH da suspensão foi testado em 1,5, 1,5 e 2. Quanto à caracterização dos produtos de bioxidação, foi feita por refração de raio-x e microscopia de varredura. Eles também realizaram ensaios de bioxidação do concentrado e registros de um sistema de garrafas agitadas. E também realizaram ensaios de cianificação sem tratamento e sob bioxidação. Resultado de discussão. Quanto à influência do pH, nota-se a maior solubilização de arsênio foi constatada em pH de 1,75. Quanto às análises de produto da bioxidação por diferença de raio-x de verdura, verificou-se que a estimita é suscetível à bioxidação, uma vez que sua morfologia apresenta a similaridade com os cristais no mineral original, enquanto que os grãos de pirita eles foram atacados. Quanto aos testes de cianitação, eles apresentaram 20% de ouro recuperado, confirmando a repetibilidade dessa amostra em estudo. A tabela 6.5 é uma amostra de recuperação do ouro por cianitação direta e com o produto de bioxidação. Sem a bioxidação, nota-se que foi menor, e com a bioxidação, nota-se que essa recuperação foi maior. Conclusão. Neste trabalho de bioxidação, pelas cepas de bactérias, possibilitou a recuperação satisfatória do ouro presente em uma amostra concentrada refratária. Portanto, este estudo tem resultados que confirmam o efeito catalítico destes micro-organismos na oxidação de sulfeto em relação à despesa química. Isso contribuirá com a conservação do ambiente, uma vez que possibilita a redução da lavra de novos depósitos, além da redução do acúmulo de rejeito nas barragens de contenção. Outro trabalho que achei muito interessante trazer para vocês relacionado à fermentação de bactérias para a distribuição de resíduos
Eletrônica, aquelas placas de celulares, de computadores que utilizavam 2 cifras de bactéria, uma para a remoção de cobre, chumbo e prata e a outra para a remoção de ouro. Bom, meu nome é Matheus e vou dar continuidade ao trabalho. O artigo escolhido por mim foi o Biolithing of Uranium from Egyptian Rocks Using Native Actinomycetes Strains, que é de 2017. Introduzindo, a biolixiviação é uma prática nova e econômica para a extração de metais de suas fontes por micro-organismos. E este estudo foi realizado para estudar a biolixiviação de urânio de minérios egípcios usando cepas nativas de actinomicetos. Os materiais e métodos. As amostras foram de arenito, minério de manganês, e granito. Foi feita análise química das amostras e 14 metais pesados, incluindo urânio, foram selecionados. Foi feita difração de raio-x, foi feito isolamento de micro-organismos, utilizando 4 meios diferentes para recuperar os actinomicetos das amostras. Além disso, foi feito um teste de produção de ácido, seguindo esse protocolo que está mostrado no slide. Também foi feito um experimento de lixiviação em frasco agitado, com amostras de minérios estéreis e não estéreis. Além disso, foi feita a identificação de isolados, na qual 11 isolados foram identificados através de testes de comprovações e análise em banco de dados. Ademais, foi feita a análise por microscópio eletrônico de varredura. Também foi analisado os fatores que afetam a biolixiviação, como o período de incubação e a densidade da polpa. Por fim, foi feito o teste de lixiviação em pilha, no qual foi utilizado a amostra de arenito com níveis mais baixos de urânio, como está demonstrado aqui no slide todo passo a passo. Nesse slide mostra uma figura que não é do artigo, porém ele demonstra um pouco como funciona essa lixiviação em pilha, que acontece o derramamento do ácido, a coleta, a todo o processo de recuperação do urânio. Os resultados demonstram que no arenito e no granito teve uma maior concentração de SiO2, enquanto no minério de magnésio teve uma concentração de Al2O e Fe2O3. Já na tabela 2, demonstra os metais pesados, na qual destaca-se o urânio, que teve 220, 770 e 550 miligramas por quilograma em arenito, granito de minério e manganês, respectivamente. Já a difração de raio-x mostrou que o urânio está presente em várias estruturas, como demonstra na tabela 3. O isolamento de contagem por micro-organismo foi feito um resultado que levantou os maiores números e os tipos morfológicos de actinomicetos que foram recuperados do arenito. Um total de 34 actinomicetos foram recuperados de arenito, enquanto apenas um isolado de actinomiceto foi recuperado de cada uma das 2 amostras restantes, como mostra na tabela, na figura 3. Já nessa tabela 4, mostra que 9 isolados de arenito, 1 de granito e 1 de minério de manganês produziram o ácido. Os experimentos de lixiviação em frasco agitado foi feito no estéreo e não estéreo. A eficiência da lixiviação de 11 selecionados de cepas actinomicetos, usando amostras de minério estéreis, diferiram significativamente entre as amostras, enquanto não diferiu significativamente usando as amostras de minérios não estéreos, como demonstra nas 2 figuras. Aqui estão os valores das porcentagens que foram encontradas do estéreo, dos minérios estéreos. Identificação dos isolados, foi feita uma análise da sequência do gene 16S-RNA, o A12, identificado como Streptomyces bacilares, enquanto o A5 não pode ser identificado e o 7 foi designado como um clone de bactéria não cultivado. Já o efeito de incubação, ao aumentar o tempo de incubação, a porcentagem de lixiviação aumentou até 10 dias e após esse período a porcentagem de lixiviação não aumentou com quantidades apreciadas, como podemos ver na figura 9. Aqui na figura 10 mostra que a densidade da polpa de 4% foi a melhor do peso de minério de biolixiviação de urânio, enquanto diminuindo ou aumentando essa porcentagem, diminuir a porcentagem da lixiviação do urânio. Já a biolixiviação em pilha demonstrou que esse experimento foi realizado para testar a possibilidade de aplicação em maiores escalas, do isolado de actinomiceto mais eficiente em comparação à lixiviação química. Como podemos ver, que foi utilizado o controle, o licor fermentado, o esporo e o químico, que foi o ácido sulfúrico, que demonstrou após 20 ciclos que 14,72 miligramas foi lixiviado por Streptomyces bacilares, significando 6,7%, enquanto 19,36% dos ácidos sulfúricos foi lixiviado por lixiviação química, no caso, representando 8,8%. Aí, por finalizar, o artigo demonstra um bom recurso para ser aplicado em maior escala, comparado com lixiviação química.
uma otimização dos fatores que afetam esse processo pode resultar numa maior eficiência, ou seja, mais estudos, mais otimização, pode ser que isso melhore cada vez mais futuramente. E os resultados deste estudo comprovam que a extração do urânio com actinomicetos poderia ser explorada com um meio de extração menos poluente, mais econômica e mais eficaz do que a extração química tradicional, especialmente de baixo grau de minérios ou resíduos de mineração. É isso, bibliografia, e muito obrigado.